Ei, amadas, bom dia! Eu sou a Rose, do Grupo Mães Intercessoras. Estamos fazendo a leitura do livro Oração pelos Filhos Pródigos, de James Banks, publicado em português por Publicações Pão Diário e disponível em livrarias e sites. Lembramos que o texto foi extraído com a devida autorização. Semana 7, Caindo em si. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Lucas 15, 17. Esther estava preocupada com seu filho. Edwin tinha apenas 3 anos. Era o caçula de 5 filhos e estava muito doente. O médico local não tinha certeza quanto à doença e também estava preocupado. Ele suspeitava de leucemia. Quando Edwin foi levado ao hospital para mais exames, os resultados confirmaram o pior temor do médico, uma forma agressiva de leucemia. Isso ocorreu no meio da Grande Depressão, e o tratamento eficaz contra a doença só apareceria décadas depois. Transfusões de sangue foram prescritas e o pai de Edwin era compatível. Ele doou heroicamente, fornecendo o máximo de sangue permitido pelos médicos, mas a doença continuava a progredir. Jasper, pai de Edwin, e Esther mantinham a esperança e oravam fervorosamente. Esther ficou junto ao filho durante noites, vigiando, orando e cuidando de seu filhinho o melhor que pôde. Certa noite, já tarde, quando o quarto estava em silêncio, Esther ouviu o som distinto de cantos. Ela não conseguia distinguir as palavras, mas depois o descreveu como a música mais bonita que ela já tinha ouvido. Acalmou sua alma e afastou a preocupação de sua mente. Como Jacó em Betel, ela se encontrou de pé na porta dos céus. Gênesis 28, 17, na própria presença de Deus. Na manhã seguinte, ela disse a Jasper: aconteça o que acontecer, tudo ficará bem. Eu sei disso. Ontem à noite ouvi anjos cantando. Edwin morreu naquele dia. Jasper, enfraquecido pelas frequentes transfusões, contraiu pneumonia e morreu poucos meses depois, aos 39 anos. Esther estava grávida. O filho que ela carregava nunca viria a conhecer seu pai. Esther jamais se casou novamente, mas não por falta de oportunidade. Ela era uma mulher bonita, com olhos azuis cintilantes. No entanto, nunca ficou amargurada. Manteve sua fé, e o Deus de sua fé a manteve e cuidou de todas as suas necessidades até o fim de seus dias. Na época em que a conheci, seu cabelo era branco, mas seus olhos ainda eram azuis cintilantes. Esta senhora me falava de Jesus e fazia as melhores rosquinhas caseiras deste lado do céu. Esther era a minha avó materna. Há uma força inconfundível que Deus dá aos seus. Ela não pode ser racionalizada ou compreendida separadamente da sua presença. Como escreveu Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Às vezes, você sabe que Deus se mostrará fiel, aconteça o que acontecer. Por meio de oração fiel e do toque do Espírito Santo, o Senhor dá o presente da paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. É por isso que a oração é o sopro de vida do cristão. Deus a usa para nos dar a graça que nunca encontraríamos de outra maneira. Para os pais de filhos pródigos, a oração é uma tábua de salvação. Assim como minha avó encontrou força sobrenatural
por meio da oração, quando seu filho estava morrendo fisicamente, Deus a usará para conceder poder aos pais quando a alma de seus filhos estiver necessitada de salvação. Aquela tábua de salvação se move até os nossos filhos por intermédio de nós. Deus usa as nossas orações para alcançá-los, onde quer que eles estejam, e para realizar em suas vidas um bem que não teria ocorrido se não estivéssemos orando. Independentemente da distância, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías 59:1. O filho pródigo caiu em si em um país distante. Lucas 15:17. Os pais de filhos pródigos podem também cair em si, especialmente no tocante à oração. Frequentemente, Deus se move por meio de nossas circunstâncias desafiadoras para nos fazer orar mais do que nunca antes. Ele usa as nossas orações para nos aproximar e para nos mostrar o que somente Ele pode fazer. Ele aguça os nossos sentidos espirituais, dando-nos a paz de que tão desesperadamente precisamos e uma nova força que nunca soubemos ser possível. Podemos até ouvir anjos cantarem. Jesus disse que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, versículo 10. E em sua presença há toda a ajuda que precisamos. A oração é o fôlego de vida do cristão, o ar nativo do cristão, sua senha para as portas do céu. Ele entra no lar celeste com a oração. Uma frase de James Montgomery. A oração é o sincero desejo da alma. Até amanhã.